governos federal e de São Paulo fizeram um acordo para o reassentamento das famílias que vivem na favela do Moinho. Foi feito pelo ministro das Cidades, Jader Filho. O acordo prevê que as cerca de 900 famílias da favela do Moinho terão R$250 mil para comprar um novo imóvel dentro das regras da faixa 2 do programa Minha Casa Minha Vida. Ou seja, para famílias que recebem até R$ 4.700. Os moradores da comunidade não vão pagar pela aquisição. O governo federal vai entrar com subsídio para as famílias da ordem de R$180 mil e o governo de São Paulo vai entrar com um recurso da ordem de R$70 mil, totalizando R$250 mil é o limite, né? É o teto das moradias que serão adquiridas. As famílias vão poder escolher unidades prontas da CDHU, Companhia de Desenvolvimento Habitacional, ou imóveis em construção em qualquer cidade do estado de São Paulo. Enquanto isso, no processo de transição, o governo garantiu um aumento no valor do aluguel social de R$ 800 para R$ 1.200 por família. Outro tema discutido pelos governos foi a forma com que as famílias serão retiradas daqui. Lembrando que nos últimos dias a favela foi palco de protestos e da ação da polícia. A partir de hoje, segundo as autoridades, qualquer violência vai inviabilizar o acordo. O secretário de Desenvolvimento Urbano e de Habitação de São Paulo, Marcelo Branco, justificou a presença da polícia no Moinho no começo da semana. E nós tivemos, a partir da segunda-feira, pessoas lá de dentro do crime organizado que estavam proibindo as pessoas de se mudarem da favela. Foi por isso que a polícia entrou, para dar garantia dessas pessoas de terem o direito de sair assegurado. O objetivo é que no lugar da favela seja construído um parque. Então, de fato, a intenção é que seja um parque de uso público e agora a gente pode retomar a conversa sobre isso para poder, enfim, que esse processo também avance de modo que essa área possa ser ocupada de uma maneira que atende às necessidades e ao interesse público da população da cidade de São Paulo e que não seja reocupada por outras moradias irregulares, que também é uma preocupação do governo federal, que essas famílias e todas as outras que precisam de uma moradia digna possam, de fato, não ter que morar em lugares insalubres. Há uma semana, a Cracolândia, que durante décadas foi considerada o maior ponto de concentração de dependentes químicos no centro de São Paulo, deu lugar a ruas abandonadas. O sumiço repentino dos usuários e traficantes ainda gera dúvidas para quem vive ou trabalha na região. As imagens chamam a atenção de quem trabalha, mora ou passa por aqui. Nos últimos dias, o local, que antes era dominado por usuários de drogas, está vazio. Apesar do desaparecimento repentino no chamado fluxo da Cracolândia, o problema persiste em outros pontos da região, como na Rua do Glicério. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, justifica que há uma confusão entre o que são usuários de drogas e moradores de rua, que não aceitam o encaminhamento para abrigos. As pessoas têm confundido um pouco o que são aglomerações de pessoas em situação de rua com pessoas das cenas abertas de uso. É muito diferente, né? Chega até a ser, em algumas situações, não de forma, evidentemente, que queiram fazer isso, é de forma involuntária, caracterizando, diagnosticando um grupo de pessoas em situação de rua como se fosse alguém de usuário de drogas das cenas abertas de uso. Hoje, Nunes visitou um serviço de cuidados prolongados para dependentes químicos. O estabelecimento foi inaugurado em 2023 e atende antigos frequentadores da Cracolândia. Aqui, eles recebem tratamento multidisciplinar com acompanhamento médico, psicológico e social. Após a visita ao centro de reabilitação, o prefeito Ricardo Nunes voltou a falar sobre a questão da Cracolândia e disse que não houve espalhamento de usuários de drogas para outras regiões da cidade. Ele afirmou ainda que o único local com concentração de dependentes químicos na capital era mesmo a Rua dos Protestantes, no centro, que está vazia desde o último final de semana. Não houve espalhamento, né? Não houve. Eu estou colocando isso com vocês com muita transparência aqui. O que houve é um trabalho contínuo de muito tempo que ainda não terminou. Este especialista em segurança pública acredita que o esvaziamento de usuários de algumas regiões do centro pode ter relação com uma estratégia dos traficantes de drogas. É até provável que alguns desses traficantes tenham dado um ultimato para o pessoal sair definitivamente dali.
Isso também estava atrapalhando um pouco alguma atividade do tráfico naquela região de Campos Elíseos, mais próximo ali da Avenida Ipiranga, porque muitos dos imóveis que estavam sendo utilizados pelos traficantes acabaram sendo alvo do trabalho policial. Então, para o tráfico, aparentemente, também foi uma boa solução espalhar mais um pouco o pessoal. Por outro lado, espalhar dificulta o trabalho de levar drogas. Então, o espalhamento não é tão ruim como se fala. Um ex-policial militar do Rio de Janeiro foi alvo de uma operação que investigava o golpe do falso investimento. As vítimas eram sempre servidores públicos, inclusive colegas da corporação. A Polícia Civil cumpriu 5 mandados de busca e apreensão em 3 bairros da Zona Oeste do Rio contra pessoas ligadas a um esquema de falso investimento que funcionava como uma pirâmide financeira. O principal investigado é Dejair Oliveira de Araújo, ex-policial militar e apontado como chefe da quadrilha. A mulher dele, Vanessa Dias Rigueto, também é investigada. De acordo com as investigações, Dejair aplicava os golpes até mesmo em colegas da corporação. Ele convencia as vítimas a investir com a promessa de altos rendimentos que nunca chegaram. O esquema movimentou cerca de 20 milhões de reais. A quadrilha agia oferecendo lucro exorbitante no mercado financeiro, praticando o que a gente chama de trading, ou seja, compra ação de manhã e vende à tarde, para tentar lucrar alguma coisa. Só que as pessoas até lucram alguma coisa, mas não 30%. A promessa era, qualquer coisa que der errado, a gente devolve pelo menos o investimento inicial, e isso não aconteceu. Como forma de resguardar os direitos das vítimas e garantir uma possível reparação financeira, a Justiça determinou o bloqueio de contas bancárias no valor de R$ 698 mil. Segundo a polícia, a quadrilha vem aplicando golpes há 4 anos. As investigações começaram após denúncias de 10 vítimas. Nós acreditamos que são muito mais do que 10 e peço que essas pessoas procurem as delegacias da Polícia Civil para que a gente tenha conhecimento. O paradeiro de Dejair é incerto. A Polícia Civil suspeita que ele tenha fugido para a Europa. A investigação conta com o apoio da Polícia Federal e busca colaboração internacional para localizar o ex-PM. O casal deve responder por estelionato e associação criminosa. Em caso de condenação, a pena pode chegar a 10 anos de prisão. Um guarda civil de Belo Horizonte é alvo de uma operação do Ministério Público de Minas Gerais contra a exploração sexual de crianças e adolescentes na internet. Policiais militares cumpriram 4 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, Contagem e Ribeirão das Neves, na região metropolitana. As decisões judiciais foram expedidas depois de quase 3 meses de investigação do Grupo de Atuação Especial aos Crimes Cibernéticos do Ministério Público. O que se vislumbra é a prática de armazenamento de material de exploração sexual infanto-juvenil e a distribuição de material também da mesma natureza. Nos imóveis dos suspeitos foram apreendidos 45 dispositivos eletrônicos com material pornográfico de crianças e adolescentes. Segundo o Ministério Público, alguns vídeos e fotos estavam sendo compartilhados no momento da abordagem. No total, 4 suspeitos são investigados, homens com idades entre 38 e 55 anos. 3 foram presos em flagrante. Um dos envolvidos é guarda municipal em Belo Horizonte. Diante de todo esse planejamento tático, quando o imóvel já estava ali cercado e também com as características desse tipo de suspeito, de criminoso, não houve uma reação para a prisão em flagrante. Os suspeitos vão responder pelos crimes de posse e distribuição de material de exploração sexual infanto-juvenil, previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Posteriormente, será apurado se há o crime de estupro de vulnerável, que é como esse material é produzido, né? É a produção do material. No momento, nós não chegamos ainda nessa apuração. A operação foi batizada de Flor de Maio, uma referência à planta que floresce nesse período do ano e simboliza renovação e proteção, sugerindo, no caso da ação do Ministério Público, o cuidado com as crianças. Também neste mês, a campanha Maio Laranja alerta para a importância da conscientização e do enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Muito relevante que haja ali orientações no sentido dessas crianças não disponibilizarem informações pessoais, não disponibilizarem também imagens íntimas
não aceitarem convites de pessoas estranhas pela internet e prevenir que as nossas crianças ou adolescentes sejam alvos desse tipo de delito. A Agência Espacial Brasileira acompanha o que provocou uma bola de fogo que cruzou o céu nessa madrugada e deixou muitos moradores curiosos. O fenômeno foi registrado no Mato Grosso, em Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal. Quem se deparou com a cena não perdeu tempo para registrar o momento. O que será que é aqui, meu Deus do céu? Vai cair mesmo. Um rajadão de fogo. Será que esse vai cair na terra aqui? É. Ou é um meteoro? É um cometa, né? Meu Deus, nunca tinha visto não. A maioria dos relatos é de moradores de cidades no norte de Minas Gerais. Quem viu não deixou de fazer um pedido. É uma estrela cadente? Não sei. Ninguém sabe. Que chique! Pelo amor de Deus! Faz um pedido, se for cair, Rafael. Mas o que parecia ser um fenômeno, na verdade, era lixo espacial. Pedaço de um foguete da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk. A informação foi confirmada pela Rede Brasileira de Observação de Meteoros. Olá! Meu Deus do céu! Eu nunca vi isso na minha vida! Você gravou? Gravei, mãe! Meu Deus! O pedaço fazia parte do foguete Falcon 9, lançado em 2014 e que se soltou durante o voo. Depois de passar mais de 10 anos em órbita da Terra, ele se despedaçou ao voltar na atmosfera. De acordo com a Agência Espacial Brasileira, esse tipo de material costuma se desintegrar antes de cair no solo. Mas, caso seja encontrado algum resquício dele, deverá ser analisado para identificação. As fortes chuvas que atingem a região metropolitana do Recife desde ontem causaram alagamentos, cancelamentos de aulas e ao menos 2 mortes na capital pernambucana. A tempestade causou engarrafamentos quilométricos nas principais avenidas do Recife. Ruas ficaram alagadas e moradores ilhados. Teve gente que precisou enfrentar a correnteza. Na zona oeste da capital, um rio transbordou e as casas foram invadidas pela enxurrada. Olha aqui a situação do rio de Tigipió, gente. O rio transbordou aqui, ó. Olha aí, ó. Mal começou a chover, o rio transbordou. 2 pessoas morreram eletrocutadas nesta área do trailer que vende refeições na zona sul do Recife. As vítimas foram uma funcionária de 57 anos e um cliente de 23. Olha ali, morto. A mulher e o homem. Sandro passava na hora e presenciou o desespero. Outras 2 pessoas pediam ajuda dentro do trailer. Eles estavam gritando muito, tinha 2 pessoas dentro gritando bastante. Eu tentei ajudar, inclusive eu liguei para os bombeiros, acionei a CELP, eu fiz o protocolo de número da CELP para ele fazer o desligamento e os bombeiros chegaram em seguida. E as pessoas gritavam o quê? Em pânico, ela estava em pânico. Eu fiquei nervoso ali, né? Porque podia ter sido eu que eu ia passar por ali, mas graças a Deus aí eu não morri, mas infelizmente teve 2 fatalidades aí, né? Quase 24 horas após a tragédia, a rua ainda continua coberta pela água. Segundo a Neoenergia, o choque elétrico pode ter sido provocado por um vazamento de corrente. Um fio que saía do trailer em direção a um poste teria encostado na parte superior da estrutura metálica. A mulher foi a primeira a receber a descarga elétrica. O jovem foi tentar ajudar e acabou sendo vítima. Técnicos da Neoenergia estiveram no local. Durante a vistoria, foram encontradas irregularidades. Ao chegarmos no local, identificamos um trailer ligado de forma irregular e clandestina à rede elétrica. Essas instalações estavam feitas fora dos padrões técnicos, a barraca ela não tinha equipamentos de medição, tinha um sistema de aterramento precário e o condutor, o cabo que ligava a barraca ao poste, apresentava sinais de desgaste encostando na estrutura metálica desse trailer. E com isso gerou esse vazamento de corrente vindo a vitimar essas 2 pessoas. Em Olinda, esse canal transbordou. Casas, ruas e prédios ficaram alagados. Em apenas 24 horas, choveu a metade do esperado para todo um mês. Várias cidades estão em estado de alerta. Escolas e universidades suspenderam as atividades. Bom, hora de saber como fica a previsão do tempo para todo o país nesta sexta-feira com o Igor Silveira. Tudo bem?
Tudo bem, Amanda? Boa noite, Amanda. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Pois bem, gente, amanhã ainda tem previsão de chuva em todo o Recife. Inclusive, são esperados até 60 milímetros de água por lá. Então, como o solo está encharcado, ainda há risco de alagamentos e até deslizamentos de terra em algumas regiões. Essa estabilidade se estende para todo o litoral, como a gente observa aqui no mapa, principalmente da Bahia, que também está na rota da chuva. Em toda essa área em amarelo, o tempo segue firme e seco e por lá não deve chover. Agora, na região norte, toda essa faixa mais escura aqui do mapa, por causa da influência da Zecite, zona de convergência intertropical, tem previsão de chuva a qualquer hora do dia. Por outro lado, no centro-sul do país, olha, o bloqueio atmosférico ainda não deixa a umidade entrar em toda essa região. Então é importante beber bastante água, porque a umidade relativa do ar pode ficar abaixo do esperado. No sul do país, o sol aparece no Paraná, Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul, onde esquenta bastante nessa sexta-feira. Em São Paulo, o dia começa gelado, com as mínimas na casa dos 13 graus. A máxima não deve passar dos 25. No sábado, 27 graus, no domingo 28 e na segunda-feira 29 graus de máxima. No Rio de Janeiro esquenta bastante porque os termômetros devem alcançar os 29 graus por lá. Belo Horizonte 25 graus, o sol aparece de forma mais tímida e em Vitória, no Espírito Santo, 28 graus, só que com previsão de chuva. Agora no mapa das temperaturas, a gente percebe que mesmo com estabilidade e previsão de chuva, as temperaturas continuam altas. Olha, na região norte, chegando aos 32 graus amanhã em Manaus. No centro do país, 35 graus de máxima. Agora no Nordeste, 26 graus em Salvador, ainda com previsão de chuva. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Obrigado, Igor. Até amanhã. O desmatamento caiu em todos os biomas brasileiros em 2024. É o que aponta o relatório anual do desmatamento no Brasil. Foi a primeira vez em 6 anos que houve queda no desmatamento em todos os biomas. De acordo com a rede MAP Biomas, em um mesmo ano, as perdas foram menores dentro da área de cobertura de vegetação nativa. A única exceção ficou na Mata Atlântica, que se manteve estável. De acordo com a nova edição do relatório, a área total desmatada no país recuou 32,4% no ano passado em relação a 2023. Na comparação entre os 2 anos, o Pantanal e o Pampa foram os biomas que apresentaram a maior redução das áreas desmatadas. O Cerrado aparece em terceiro lugar, seguido da Amazônia e da Caatinga. No programa É Notícia dessa noite, a jornalista Beatriz Bula conversa com Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Durante a entrevista, ele falou sobre uma possível candidatura do presidente Lula nas eleições de 2026. Eu digo que se a gente tem um problema, é porque é o candidato, tá certo? É o presidente Lula, é o nome que a gente tem construído. Não sendo o presidente Lula, temos excelentes nomes, mas nenhum não é com o potencial que ele tem. É uma pessoa que tem grande compromisso com o país. Ele sabe que a realidade do Brasil, e eu estou bastante confiante que ele vai aceitar esse desafio, e é o melhor quadro entre todas as candidaturas. É uma pessoa que escuta muito. Eu, às vezes, fico assim impaciente com a paciência dele. Uma pessoa... Mas dizem que ele tem escutado cada vez menos gente, é verdade? É o contrário, ele está escutando muita gente, conversando com muita gente. Para o Wellington Dias, as fraudes no INSS não afetam o governo Lula porque aconteceram anteriormente. O INSS atrapalha a popularidade do governo? Eu acho que é cada vez mais uma compreensão. Primeiro, não foi uma fraude gerada por este governo. Segundo, é este governo que está tendo a coragem de investigar. A pergunta que tem que fazer é, se começou em 2017, por que não teve investigação ali? Por que não se fez essas investigações de fraude no Bolsa Família, fraude no BPC, fraude no INSS? E nós estamos combatendo tudo isso, cortando na carne, doa a quem doer, causa, inclusive, problemas de desgaste também pelas medidas que adota. O programa É Notícia vai ao ar hoje às 11h45 da noite, não perca.
Uma perícia da Polícia Federal revelou áudios em que o ex-agente Vladimir Soares, investigado por participar da trama golpista, menciona a existência de um grupo preparado para prender ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele também diz que a equipe estava disposta a usar força letal para matar inimigos do ex-presidente Jair Bolsonaro. As gravações foram extraídas de um dos celulares do ex-policial federal Vladimir Soares, preso desde novembro do ano passado. De acordo com a Procuradoria-Geral da República, ele fazia parte do Núcleo 3, considerado um dos mais perigosos da trama golpista. Nós fazemos, de uma equipe de operações especiais que estava pronta para defender o presidente armado, e com poder de fogo elevado para empurrar quem viesse à frente. Se houver, que vai haver essa tomada, meu irmão Alexandre de Moraes, isso aí, esses ministros todos estão todas as letras. Os áudios foram trocados com outro agente da Polícia Federal. Nas gravações, ele afirma que fazia parte de um grupo armado disposto a matar pessoas para proteger o ex-presidente Bolsonaro. Vladimir afirma ainda que todo o esquema já estava pronto e que só não deu certo porque Bolsonaro perdeu o apoio das Forças Armadas. Exatamente, Garnier foi o único, cara, o único. A Marinha, desde o começo, foi a única que apoiou ele 100%, o resto tirou o corpo. Esperávamos só o ok do presidente, uma canetada para a gente agir. Só que o presidente deu para trás porque na véspera que a gente ia agir, o presidente foi traído dentro do Exército, Os generais foram lá e deram a última forma, disseram que não iam mais apoiar ele. A gente ia com muita vontade, a gente ia empurrar meio mundo de gente, matar meio mundo de gente, tá nem aí já, cara. De acordo com as gravações, além de matar autoridades, o plano ainda incluía prender ministros do Supremo Tribunal Federal para que eles não determinassem a prisão dos envolvidos na trama. A gente estava preparado para isso, inclusive, para ir prender Alexandre de Moraes, eu ia estar na equipe, ia botar Não é assim. Em outro trecho, Vladimir sugere que Moraes deveria ser decapitado quando impediu a nomeação de Alexandre Ramagem para a direção-geral da PF em 2020. Vamos tocar o barco. O Alexandre de Moraes realmente tinha que ter tido a cabeça cortada quando ele impediu de o presidente colocar um diretor da Polícia Federal, o Ramagem. Para a Polícia Federal, Vladimir Soares foi escolhido por integrantes do alto escalão do governo anterior. Como ele era um agente federal, tinha como missão dar detalhes da estrutura de segurança do presidente Lula. As gravações foram liberadas pela Suprema Corte e vão ser utilizadas como provas no julgamento do Núcleo 3 da trama golpista. A análise da denúncia deste núcleo está prevista para acontecer no dia 20 de maio. A deputada federal Carla Zambelli criticou o Supremo Tribunal Federal após ser condenada a 10 anos de prisão e perda de mandato pela Corte. Ainda cabe recurso da decisão. Um dia depois da sentença, em coletiva à imprensa na sede do Partido Liberal em São Paulo, Zambelli disse que não existem provas para que o STF a condene e que não sobreviveria na prisão por causa de diversos problemas de saúde. Ela nega as acusações e afirmou que tudo não passa de uma perseguição política. Se acontecer de ter a prisão, eu vou me apresentar para a prisão. Mas eu hoje não me vejo capaz de ser cuidada da forma como eu tenho que ser cuidada. Seria muita burrice. E eu não colocaria o meu mandato em risco por causa de uma brincadeira. Uma brincadeira sem graça. Zambelli também disse que o PL pediu à Câmara Federal que suspenda a ação penal contra ela, como fez com o deputado Alexandre Ramagem, do mesmo partido. O dele envolve muitas pessoas, E o dele, teoricamente, era mais fácil de provar que ele não tinha nada a ver com a história. Um pedido de suspensão foi solicitado no dia 29 do 4, dentro da Câmara dos Deputados. Está sendo analisado. Eu já tive um sinal verde de que ele vai ser pautado.
A denúncia da Procuradoria-Geral da República diz que Zambelli foi a mentora intelectual da invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça, com a ajuda do hacker Walter Delgatti Neto, também condenado pela primeira turma do STF, com o objetivo de emitir alvarás de soltura falsos e provocar confusão no judiciário em janeiro de 2023. Como ainda cabe recurso, as penas só deverão ser aplicadas ao fim do processo. No Brasil, o número de trabalhadoras domésticas com carteira assinada caiu 18,1% entre 2015 e 2024. Os dados divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego apontam que o país contava com 1.640.000 trabalhadores domésticos formais em 2015. Em 2024, foram quase 300.000 vínculos a menos. Fatores como a diminuição do tamanho das famílias e a pandemia influenciaram a oferta e a demanda por trabalhadores domésticos no país. O BNDES registrou o lucro líquido total de 5 bilhões e 600 milhões de reais no primeiro trimestre de 2025. Esse número representa um crescimento de 7,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. A instituição também registrou uma elevação significativa nas aprovações e desembolsos de crédito. O total alcançou 594 bilhões de reais, marcando um aumento de 14,2% em comparação ao primeiro trimestre de 2024 e um crescimento de 24% em relação a 2023. Após a entrevista ao programa É Notícia, o ministro Wellington Dias deu detalhes das novas regras do Bolsa Família para beneficiários que passam a ter renda que supera o limite de entrada no programa. As mudanças alteram o tempo de permanência de quem teve aumento de renda. O teto é fixado em R$ 218 por pessoa da família, até o limite de R$ 706. Beneficiários com renda superior poderão seguir no programa por mais um ano, recebendo 50% do benefício. As mudanças valem para quem se enquadrar nesse perfil a partir do mês que vem. Quem já havia ultrapassado o limite permanece na regra anterior, podendo ficar no programa por 24 meses. Nós temos agora um marco seguro que estimula o emprego e o empreendedorismo. Por quê? Porque quando uma pessoa entra no Bolsa Família, ele só sai para cima. Alguém tem uma renda abaixo de R$ 218, então, por pessoa da família, ele se enquadra para entrar no Bolsa Família. Vai para o emprego. Se a renda, da divisão da renda líquida, pelo número de pessoas da família, tiver abaixo de 218, recebe o do salário e integralmente o Bolsa Família. Se tiver acima, mas tiver abaixo de R$ 706, mais ou menos $120, é o padrão internacional per capita, ali ele recebe o do salário e metade do Bolsa Família. Segundo o governo, caso a renda da família oscile novamente e retorne aos critérios de elegibilidade do programa, o valor integral do auxílio será restabelecido. Porém, Queiroz, ministro da Previdência, compareceu hoje ao Senado para uma audiência sobre as fraudes no INSS. Queiroz é ministro da Previdência há apenas 13 dias, mas antes de assumir o cargo, era secretário executivo, ou seja, o número 2 da pasta. Logo no início do depoimento, ele fez questão de dizer que as irregularidades no INSS começaram no governo anterior e citou as notícias de que um servidor do INSS havia denunciado as fraudes em 2020, mas nada foi feito. Eu quero dizer que essas fraudes não começaram agora, mas terminaram nesse governo. Foi o nosso governo, foi o governo do presidente Lula, foi uma decisão do governo que mandou chamar a polícia, que deflagrou a operação, que desbaratou essa gangue que roubava os aposentados. O ministro chegou a dizer que o senador Sérgio Moro, então ministro da Justiça, se omitiu. O senador rebateu. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Volney Queiroz prestou o depoimento para um plenário esvaziado.
A oposição afirmou que as fraudes podem não ter começado, mas aumentaram durante o atual governo e que Volney sabia dos descontos irregulares. Em resposta, o ministro disse que tomou conhecimento do caso após as investigações da Polícia Federal. Reforçou que as fraudes começaram no governo Bolsonaro e que foi a Controladoria Geral da União da gestão Lula que denunciou o caso à Polícia Federal. Foi nosso governo que mandou chamar a polícia para prender quem estava roubando os aposentados. Foi o presidente Lula, o nosso governo e a CGU que mandou chamar a polícia para prender os aposentados. E vou dizer diversas vezes, se Vossa Excelência me permitir. É evidente que ele soube, lá atrás, em 2023, numa reunião, estava presente, assinou a ata, né, das fraudes, uma própria funcionária dizendo oficialmente, interno, estava a presença do ministro Lupe, ele era o secretário-geral, o segundo nome do Ministério da Previdência. O senador Jacques Wagner também saiu em defesa do governo e rebateu as acusações da oposição. Ele apresentou um gráfico para mostrar que a maioria das associações envolvidas no escândalo foram criadas entre 2017 e 2018. Será que alguém que tem interesse em esconder alguma coisa ia fazer a sua CGU sem interferência e a Polícia Federal fazer uma mega operação no Brasil inteiro para estourar esse tumor de bandidos que lesam os aposentados? A linha azul são das associações históricas. Aonde estoura a curva, senhores? Estoura a curva em sindicatos de fachada. Empresas disfarçadas de marginais que se constituíram para roubar e não para prestar serviço. Hoje, integrantes do INSS e dos Correios se reuniram para avaliar um possível atendimento presencial aos aposentados, que foram vítimas do golpe. Por enquanto, o governo descarta e afirma que o acesso ao aplicativo Meu INSS para confirmação ou não da autorização dos descontos já está normalizado. E o governo divulgou o balanço do segundo dia de consulta ao INSS sobre os descontos nos benefícios. Até o momento foram registrados mais de 23 milhões e meio de acessos. 1 milhão e 51 mil aposentados e pensionistas informaram que não autorizaram os descontos e pediram reembolso dos valores. Uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo autorizou que o Uber e 99 voltem a oferecer serviços de mototáxi por aplicativo na cidade de São Paulo. As empresas que operam em São Paulo oferecendo transporte por aplicativo retomaram hoje a oferta do serviço de mototáxi. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo liberou a continuação do serviço, considerando improcedente a ação movida pela Prefeitura da cidade em janeiro deste ano. Com a liberação, o serviço será oferecido em todas as regiões da cidade, ampliando o raio de ação das plataformas que, num primeiro momento, operavam fora do centro expandido. O Paulo é cadastrado no aplicativo como entregador e não vai aderir ao transporte de passageiros. Para carregar passageiro? Não acho legal não, somente de moto. De repente acontece um acidente já comigo, já eu estou colocando a vida do próximo em risco. Já Miguel vê vantagem na volta do mototáxi. Hoje, ele usou o serviço para ir trabalhar. Porque é mais prático, é mais rápido, mais econômico também, principalmente. O carro mesmo é muito caro. Quem usa o mototáxi aponta a economia de tempo e preço baixo para escolher pelas corridas de moto por aplicativo. Para se ter uma ideia, uma corrida de cerca de 15 quilômetros chega a ser R$ 5,00 mais barata de moto do que de carro. Apesar da atraente economia financeira, alguns passageiros desconsideram a possibilidade de montar na garupa de uma mototáxi. Não pegaria. Por quê? Porque eu ando de moto só com o meu namorado e eu confio nele pilotando. Então, Uber Moto eu fico com receio, porque ainda que eu ande de moto, eu tenho um pouco de medo ainda, sabe? Então, eu ficaria com medo de cair de repente. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, lamentou a decisão do TJ de liberar o serviço em pleno Maio Amarelo, mês de conscientização para diminuir os índices de morte no trânsito, e disse que vai entrar com recurso. A lei federal é muito clara no Plano Nacional de Mobilidade, no artigo 11 e artigo 11b, de que não autoriza o transporte de passageiros em moto. Então eu tenho muita convicção e a gente até sexta-feira nós vamos apresentar o nosso recurso. Nós vamos recorrer e eu tenho muita convicção que a gente vai conseguir reverter essa situação.
Rede TV News fica por aqui. Obrigado por sua companhia nessa quinta-feira. Uma ótima noite para você. Valeu, pessoal. Até amanhã. Boa noite.